E aí, pessoal? Vamos lá então para a aula de hoje sobre colonização portuguesa aqui no Brasil. A colonização da América Portuguesa, né? Desde o período pré-colonial até o período inicial da colonização, né? Então, assim, só especificando, a história inteira do Brasil ela é dividida em período colonial, período do Império e período da República, até os dias de hoje. A gente está começando a história do Brasil. Aquele período colonial inicial, ele tem um comecinho lá de 1500 até 1530, que é chamado de pré-colonial, tá bom? É sobre ele que a gente quer falar aqui. Vamos lá. Assim, antes de apresentar pau-brasil, escambo, a questão das capitanias, etc., vamos relembrar algumas questões aqui. A gente está estudando o século XVI, né, 1500 e pouco, e vocês viram que o século XVI é explosivo, né? Acontece renascimento cultural, reforma protestante, expansão marítima, o encontro do homem europeu com terras africanas, com povos africanos da Ásia e da América, né? A descoberta de que era possível fazer a circunnavegação no planeta e que aquela teoria de que se fosse navegando até o horizonte as embarcações cairiam, né, no fim do planeta, né, considerando que a Terra era plana e com um prato, e não, então isso acaba ficando confirmado. Lembra do ímpeto, né, dos navegadores para tentar desvendar isso tudo. E vocês viram que mesmo antes de a América ser encontrada, os dois pioneiros, os dois primeiros, né, a se lançarem para os mares, que foram Portugal e Espanha, já negociaram entre si como seria a divisão das terras caso elas fossem encontradas, naquele tratado que aconteceu numa cidade espanhola chamada Tordesilhas. Na cidade de Tordesilhas foi feito o Tratado de Tordesilhas, né? Aquela linha imaginária. Enfim, todas essas questões vocês já viram em aulas anteriores e são todas do começo do século XVI. Tá. O que isso tudo tem a ver com a Terra Brasilis, com Baratzil, com o Brasil, não é? O seguinte, quando os portugueses chegam aqui no litoral nordestino, né, eles vêm com uma intenção muito clara, que é desvendar os mares, desbravar terras e o sonho de conseguir metal, metal precioso, né? Ouro, prata ou diamante, né? Não é metal, mas é muito querido, né? Pela realeza europeia de uma forma geral, né? Seria muito bem-vindo se fosse encontrado. Não foi o caso, né? Então, olha lá. Quando os portugueses chegam no litoral do Nordeste brasileiro, né? NE de Nordeste, né? No litoral do Nordeste, eles não encontram os tais metais preciosos e para não voltar com as mãos abanando, digamos assim, para não retornar para Portugal sem nenhuma matéria-prima de valor, eles passam a explorar um tipo de madeira que tinha em abundância aqui na Mata Atlântica brasileira, que é o que a gente conhece como pau-brasil, né? Então vocês já sabem, porque vocês já viram isso, que o pau-brasil, eles soltam uma goma, né? Uma tinta, uma seiva avermelhada, que pode ser utilizada para tingir os tecidos, né? É como tinta vermelha, então. Também é uma madeira muito resistente, dura, firme, usada na construção civil, casas, pontes, barcos, embarcações. É importante esse momento histórico, né, por causa das grandes navegações e tal. Então,
A princípio é isso, né? Não tem metal precioso. Tem indígenas, né? Várias tribos, como vocês viram nas aulas anteriores, a quantidade de tribos que existem nessa terra distante. Vocês viram que de cara os portugueses cometem alguns erros, né? Primeiro, achar que estavam que eles tinham chegado até a Índia. Lembra que eles contornavam a África para chegar até a Índia, para buscar especiaria? Eles estavam tentando outro caminho. Eles falaram, se a gente fizer a circunnavegação, a gente chega na Índia também. O que eles não imaginavam é que teria um continente. Então, o primeiro erro do português foi quando chegou aqui, acreditar que estavam na Índia. E por isso deram o nome de índios, não é? Existe um debate que, na verdade, eles não são índios, né? Eles são considerados indígenas. E, na verdade, muito mais do que isso. Cada povo é um povo, né? Tupi, Gê, Munduruku, Guajajara, Tapachó. É assim que eles se intitulam. Povos nativos daqui do Brasil. Enfim. Então, primeiro erro é achar que estava na Índia e segundo erro é achar que era tudo o mesmo povo. Era tudo índio. Ponto. E não. Existe uma diversidade gigantesca, não é? Enfim, a questão é que ambos ficam abismados, né? Tanto os grupos indígenas quanto os portugueses. Imagina que naquele primeiro contato, né? Esses primeiros contatos eram amigáveis, com muita desconfiança, muitos sorrisos, pelo tipo de vestimenta, tanto de um lado quanto de outro, hein, gente? Pelos hábitos, pela fala, pela risada, a comunicação através de mímicas, não é? Porque ninguém falava a língua do outro. E então, como se comunicar se não pela mímica? Ou ao longo de um período um pouquinho mais demorado, mais lento, o aprendizado de pequenas palavras, né, essenciais. Eu, meu nome, o seu nome, a terra, o barco, amigos, enfim. A grande questão é que começa uma troca de presentes, digamos assim, né? Quando você quer agradar o outro para fazer amizade e tal. E pela primeira vez, então, o português está tomando contato com muitas questões culturais diferentes e a mesma situação inversa, né? O indígena não sabia o que era espelho, o que era um canivete, e ele fica fascinado por isso tudo. Da mesma forma que o português também fica fascinado pela terra, pela grandiosidade da natureza, pela beleza, pela maneira de as pessoas andarem nuas ou seminuas pelas praias, né? Enfim, ambos abismados um com o outro, né? O tempo vai passando e eles passam a fazer uma espécie de escambo. Escambo é uma troca comercial que não envolve dinheiro. Então você troca algo, um objeto, por um outro algo, por um outro objeto. Nesse caso, o escambo era feito entre pau-brasil, que é o que os portugueses queriam, para não voltar com a mão abanando, e aquilo que a gente pode chamar de quinquilharia, né? Então, espelho, teco de espelho quebrado, canivete, fitas coloridas. Aí, gente, a gente pausa aqui para dar uma problematizada, que não tem o estúpido e o esperto. É uma questão de valor que se dá para os objetos. Para o indígena, as árvores estavam ali em abundância. Não tem um valor econômico. Isso aqui que você quer? Então toma para você. Me dá esse objeto que é muito mais legal. Um canivete, um pedaço de espelho, um pente, né, que ele ia lá e pendurava na entrada da sua habitação, não é? E da mesma forma para o português, para mim espelho, canivete não tem valor. Tem valor essa madeira, me dá aqui. Né? Então os dois saem agraciados. Não tem essa coisa de querer achar que um grupo
é estúpido ou o outro grupo é estúpido. Os dois estão saindo favorecidos, né? Depende do olhar, depende da interpretação. É isso que a gente está falando. Qual o valor que você dá para um objeto, não é? De repente, um anel para uns não tem valor nenhum, e de repente o mesmo anel para o outro tem um valor simbólico muito grande, porque ganhou da avó, do vô, alguma coisa nesse sentido. Então, valor que se dá para alguma coisa é diferente de preço que se dá para alguma coisa. E o que está em jogo aqui no escambo, nessa troca de pau-brasil com esses objetos, é o valor e não o preço. Tudo bem? Então, isso é o escambo, essa troca, né? Então, os portugueses voltavam, né, com o pau-brasil para Portugal. De tempos em tempos, eles voltavam, a viagem era longa, a viagem era perigosa, a viagem era cara, não dava para ficar vindo para o Brasil toda hora. Então, eles montavam aquilo que a gente chama, olha lá, de feitorias. Então, feitorias eram pequenos entrepostos ao longo do litoral brasileiro, principalmente do Nordeste, né? Entreposto entenda como uma casinha, vai, em que os indígenas já iam guardando pau-brasil para quando os portugueses chegassem. Então, o escambo, que é a troca comercial, acontecia nas feitorias, ou seja, nesses locais. E é assim ao longo desses 30 anos de história, mais ou menos, né? Até 1530. Mais ou menos não a data, mas mais ou menos a ideia, né, de como a coisa acontecia. Tá. Imagina que lá na Europa, a notícia de que terras tinham sido descobertas se espalha entre franceses, entre ingleses, entre holandeses. E esses povos que não tinham tomado contato passam a invadir aqui as terras. Se você pensa, por exemplo, São Luís do Maranhão, né, a capital, São Luís. Luís era o nome do rei francês da época que recebeu homenagem da capital do Maranhão. Peraí, como assim um francês aqui? Pois é, por causa das invasões francesas, invasões inglesas, invasões holandesas, que foram as mais intensas, né, que demoraram mais tempo e que a gente vai ver em detalhes mais para frente. A invasão dos holandeses, aguardem, né? Então, assim, diante dessas invasões, ao longo desse período aí, inicial, que a gente está chamando de pré-colonial, né? Até 1530, os portugueses começaram a ficar preocupados. Peraí, se a gente não colonizar, se a gente não ocupar esse local que nós encontramos, e que na cabeça do português é de direito deles, e não dos indígenas, se nós não colonizarmos, não ocuparmos, né? Sinônimo de colonizar é ocupar. Se a gente não ocupar esse lugar, a gente vai perder para os outros povos europeus, não é? E aí vem a grande questão. Colonizar para não perder a terra. Mas a grande questão é, como colonizar? Porque para você colonizar, você tem que ocupar, você tem que montar uma sociedade trabalhando, casas, montar uma vila. Quem que ia fazer esse trabalho? De colonizar, de explorar o lugar, de produzir algo, não é? O indígena, você chega indígena, ó, essa terra é minha, tá bom? Você produz aí o que eu estou falando, daqui a pouco eu volto. O indígena, como assim essa terra é sua, né? E para o português, né? Quem era o português que queria vir para cá? Lembra? Perigoso, caro, longe da família, longe da nação. O clima é outro, um clima tropical, não é? Tem doenças, tem pernilongo, tem indígena canibal, tem sucuri, tem onça-pintada, tem animais que geram medo, né? Quem viria? E o que se produziria, né? Então é claro que a coroa portuguesa opta por levar portugueses para lá, que seriam muito beneficiados. Eles teriam um poder político muito grande, da família muito grande, seria dono dos escravos, dono das terras,
Aliás, terras entendidas como latifúndios, a gente vai ver, é uma das características do Brasil colônia, né? Imagina um latifúndio é uma terra gigantesca, né? Que você pode pegar lá da faixa litorânea e seguir para o interior do Brasil até, lembra do Tratado de Tordesilhas? Né? Bem lá no meio do Brasil, mais ou menos, não é? Então, muito distante. É claro que esses senhores que receberam essas terras nem conheciam o limite das suas terras. Isso é um latifúndio. Mas depois a gente explica com mais cuidado esse detalhe. É, então tá, resolvido, né? Militares de alta patente recebem essas terras, pessoas mais ricas e abastadas recebem essas terras para conseguir dar conta da montagem de um sistema que deveria funcionar para produzir cana de açúcar. Para você produzir o torrão do açúcar, você precisa de moinho, você precisa de mão de obra, você precisa de uma série de elementos que fazem parte das fases para a obtenção do açúcar. Isso tudo custa dinheiro, não é? E por que o açúcar? Não é? Por que produzir cana-de-açúcar? Alguns motivos. Os mais óbvios são, primeiro, o solo é favorável, que é um solo chamado solo de Massapê. O clima é tropical, é ótimo também. Os portugueses já tinham experiência nas ilhas próximas de Portugal, na produção do açúcar. Mas, sobretudo, o lucro. Lembra que o açúcar é uma especiaria? Lembra que eles saíam de Portugal, contornavam a África inteira para chegar na Índia, pegar lá as especiarias? Cravo, canela, pimenta, açúcar, não é? Seda, pólvora, açúcar. Tudo isso custava muito, era muito lucrativo. E quando eles voltavam para o Portugal, eles enriqueciam do dia para a noite. Então agora existe a possibilidade de escolher um desses produtos para plantar no Brasil. Tem muita terra aqui. Precisa de terra? Precisa. Tem no Brasil? Tem latifúndios. O clima é bom? Ótimo. Temos experiência? Temos. Então vai ser a cana. E a cana então passa a ser produzida durante 200 anos. Os 200 primeiros anos da história do Brasil é voltado para a produção econômica do açúcar, né? O plantio da cana-de-açúcar, que mais para frente a gente vai ver como é que chega no torrão, nas fases do açúcar. Enfim, para organizar melhor, eles decidiram dividir o Brasil em 15 faixas, né, que a gente chama de capitanias hereditárias. Hereditárias porque passam de pai para filho, né? Então, que começa do litoral e vão até o Tratado de Tordesilhas. Para isso, essas pessoas recebem um documento chamado a Carta de Foral. Né? Eu vou mostrar uma imagem daqui a pouco demonstrando esse documento que dava o poder para essas pessoas. Algumas capitanias dão certo, outras não dão certo, algumas são muito distantes da Europa e de Portugal e acabam, de certa forma, falindo, não funcionando. O sistema não deu certo, o sistema de capitanias hereditárias, então o governo português muda para um outro sistema chamado de governo geral. E a capital do Brasil passa a ser Salvador. E aliás vai ficar como Salvador até 1808, quando vai ser transferido para o Rio de Janeiro. Mas enfim, isso é uma outra história. Então assim, temos duas grandes divisões, o governo geral do norte e o governo geral do sul, e ao longo desses dois espaços, né, várias vilas, que são comandadas por câmaras municipais. Então, está sendo criada uma pequena estrutura política aqui no Brasil, que deveria existir para quê? Para produzir lucro para Portugal. E também para proteger o Brasil das invasões dos outros países. Né? Os portugueses defendem, então, aquilo que eles descobriram. Ah, professor, mas e os indígenas no meio disso tudo? Próximas aulas. Então tá aqui, gente, algumas imagens, né? Olha aqui, ó, a linha, né, da demarcação
Tratado de Tordesilhas. Aqui as faixas, né, as 15 faixas das capitanias hereditárias. Isso aqui é uma representação de um mapa de época, tá? Não é muito claro para os padrões de hoje, mas para a época ele é muito bom, né? Então tem os rios, essas linhas azuis, né? Tem rios pequenos e em volta dos rios os nomes, né? Os nomes das baías, dos rios, das serras, das montanhas. Aqui dá para perceber a Bacia Platina, né? E vai seguindo até o extremo sul da América. Rosa dos Ventos, enfim. Só para vocês visualizarem então o Tratado de Tordesilhas e o que está aqui pro lado direito, que é considerado Brasil. Tudo que está daqui para lá é considerado América Espanhola. Aí então uma gravura, um exemplo do escambo, né? Então os indígenas carregando o pau-brasil, fazendo o escambo aqui, né? Tá vendo? Ó? Escolhendo os objetos que eles querem em troca de pau-brasil, colocando nas canoas aqui que vão levar até a embarcação para levar para Portugal. Olha, uma feitoria, tá vendo? Para guardar o pau-brasil. Que às vezes os portugueses iam embora e isso aqui ficava sendo abastecido pelos indígenas. Quando os portugueses chegavam, acelerava essa troca. E aqui um exemplo de uma carta de foral, né? Dando direito à capitania hereditária. E tá intraduzível aqui, né? Não tá dando para entender tal. Mas é um exemplo do documento, então. Todo capitão donatário, todo dono da capitania deveria estar munido desse documento, né? Oficial, timbrado, né? Com logotipo e tal, mostrando a Terra aqui, a redonda, né? Os trópicos, as latitudes, longitudes, enfim. Tudo bem, então, gente? Valeu.